A pastora Gigiana. É a pastora Gigiana. Deus abençoe, viu? Que alegria. Pastor Clodoaldo, vou iniciar então. Irmãos, pastor Clodoaldo, nosso pastor, nossos pais aí ministeriais, Clodoaldo e Gigiana. É uma alegria para nós, é um presente de Deus. Eles são os nossos pastores, nossos pais, portanto, é o pastor nosso também daqui de Taipa, não tem como dizer que não é, né? Os nossos pastores também aqui, que têm orado por nós, que têm colocado, né, a nossa igreja em oração, têm divulgado a nossa igreja no Brasil e por onde passa. Então é muito importante esse contato, muito importante esse convívio, né? Vou chamar hoje de um pastoreio, de um discipulado, de um momento assim que nós estamos vivendo agora em família, sei que cada um na sua casa, e vamos aproveitar esse tempo, essa oportunidade com nossos pastores. Com certeza nós vamos ouvir algo de Deus para o nosso coração, para ministrar nossa vida, ministrar nossa família, ministrar nossa casa, ok? Então, eu quero convidar a missionária Zilda para fazer essa oração. E eu participo, pastor Clodoaldo, todas as terças-feiras com a pastora Zilda, a missionária Zilda. Ela coordena um encontro de pastores em Braga. São vários pastores, é uma bênção. E é um presente para nós também a participação dela. Bênção. Então, irmã Zilda, por gentileza, você pode fazer essa oração, e após essa oração, pastor Clodoaldo, mete fogo aí. Vamos ver se... E podermos ouvir os teus servos tão de longe, e sentirmos a tua presença nas nossas vidas, e também saber que o Senhor está conosco de uma maneira tão poderosa. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos maravilhosos que o Senhor está nos concedendo. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu aceitar mais duas pessoas que chegaram aqui, ó, Raquel e o Custódio. Raquel e o Custódio estão chegando aqui. Essa sala está ficando pequena, hein? E é bom que fique mais cheia ainda. Olha, bom ver o Rui já está por ali. Olha, o Rui está por ali. A Dulce também está por ali. Ó. Olha que legal. A Dulce, o esposo, está por ali. O Rui, a esposa, está por ali. O Daniel está por ali também. Né? A Raquel está por ali. Pensam demais. Gente, essa daqui que está do meu lado aqui, talvez não, acredito que vocês não a conheçam, só conhecem da internet, é minha esposa, né? Eu quero aproveitar que nós estamos numa reunião internacional aqui e já aproveitar e dizer para o mundo que é ela que manda, né? Ela que está aqui, ela que manda em tudo aqui, eu obedeço. Olá, Custódio, tudo bem, Custódio? Custódio está por ali também. Então, essa daqui, os maridos, eles estão me ouvindo aqui, sabem o que eu estou dizendo, né? Então, são elas que mandam fazer o quê? Por que a gente vai ficar aí relutando? Então, é elas que mandam logo e pronto, né? O que a gente pode fazer é só desobedecer elas, mais nada, só isso. Né? Só aguenta as consequências depois, né? Mas Gigiana e eu, nós somos casados já... Agora, em agosto, completamos 25 anos de casados. Né? E desses 25 anos de casados, casados juntos estamos há 27 anos, e desses 27 anos juntos, 20 anos nós estamos à frente da igreja, cuidando da igreja e pastoreando a igreja. Então, são alguns anos, né, de vivência, de convivência com pessoas, com situações da igreja local, com valores da igreja local, lidando com as escrituras e amadurecendo as pessoas. A Gigiana, a minha formação teológica é batista. Eu me converti numa Assembleia de Deus e me desenvolvi numa igreja batista, mas uma igreja batista já bem mais renovada, né? Uma igreja batista totalmente assim, bem renovada, já tinha passado por uma experiência de renovo. Já a Gigiana, ela
nasceu numa igreja batista, se criou numa igreja batista, né? Os pais dela foram líderes na igreja batista, meu sogro já foi tesoureiro na igreja batista, a primeira igreja batista aqui da nossa cidade, né? A primeira igreja batista da nossa cidade. Eu estou fazendo menção disso porque em Taipas, a igreja que nós somos em Taipas é uma igreja batista, então ela tem uma história. E eu penso que essa história ela precisa ser sempre trazido em relevância, essa história. A história de uma igreja é uma história muito importante de ser lembrada, uma história sempre muito importante de ser destacada, né? E eu louvo a Deus por tudo que os batistas têm feito no Brasil, por tudo aquilo que os batistas têm feito no mundo. São homens e mulheres com uma carga de doutrina, de ortodoxia nas escrituras muito importante para a saúde da igreja local, né? Eu estou dando ênfase nisso, irmãos. Por quê? Por que o pastor Clodoaldo está trazendo ênfase nesse assunto? Pelo seguinte, que o sucesso da vida de qualquer pessoa e em qualquer ambiente, seja um sucesso conjugal, sucesso familiar, sucesso profissional e o sucesso ministerial, ele sempre vai depender do reconhecimento que nós damos à nossa história. Nós temos que reconhecer a nossa história e honrar a nossa história, validar a nossa história. Nós temos que ser pessoas que entendemos que nós não temos um passado, nós temos história. Os eventos da nossa história que fazem parte de um tempo passado foram eles que nos construíram para sermos os homens e as mulheres que nós somos hoje. Os eventos, os episódios da igreja que nós pertencemos, que aconteceram num tempo passado, eles são eventos que fazem parte da nossa história. Então, homens e mulheres de Deus precisam honrar a sua história. E a Igreja Batista de Taipas, ela tem uma história de muita perseverança. Talvez se eu pudesse escolher uma palavra hoje dentro do que eu conheço, do que eu experimentei, do que eu vi na Igreja de Taipas quando ali estive, é de que a Igreja de Taipas é uma igreja que decidiu permanecer, apesar de, né? Apesar de todas as lutas, apesar das dificuldades, apesar de, ela escolheu permanecer. O Cláudio esteve à frente da Igreja de Taipas, né, juntamente com a sua esposa, durante um bom tempo, segurando ali a liderança da igreja, juntamente com o pastor Lúcia, apoiando a igreja local, né, os irmãos que estão aqui, o Carlos, né, a Dulce, a sua família, o Custódio, né? Enfim, se eu começar a falar nomes aqui, eu vou pecar, vou errar, né? Então, os irmãos que estão aqui seguraram, sustentaram a igreja de Taipas para que ela continuasse avançando. Agora, irmãos, nós precisamos entender que a igreja tem um chamado. Tem um chamado. E o chamado da igreja é para que ela permaneça onde quer que ela esteja, independente das circunstâncias que elas estejam vivendo. Esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para que ela permaneça. O chamado da igreja não é para que ela comece e acabe. O chamado da igreja não é para que ela comece e feche as portas. Não. O chamado da igreja é para que ela permaneça. Então, a Igreja Batista de Taipas, assim como muitas outras igrejas do mundo, decidiram permanecer. Agora, nós precisamos compreender que a permanência de uma igreja depende de alguns valores. Se uma igreja local ela não desenvolve alguns valores, essa igreja vai ter muita dificuldade para permanecer de forma saudável. Porque não é somente permanecer, é permanecer e permanecer saudável. É como a nossa vida comum. É como a nossa vida comum. É muito bom que nós estejamos vivos, mas estejamos vivos e saudáveis. Você viver doente é terrível. Você viver doente na sua saúde física, viver doente na sua vida financeira, viver doente na sua vida profissional, viver doente na sua vida familiar, é sofrimento, é dor, é melhor acabar. Existem pessoas que não resistem e cometem um pecado terrível que acabam se matando. Por quê? Porque viver com sofrimento não faz sentido. Tem que viver com saúde. E a igreja é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. A igreja, ela passa lutas, a igreja, ela passa dificuldades, a igreja enfrenta desafios que sempre são maiores do que ela,
Mas todas essas situações que a igreja vivencia podem ser presentes na igreja, na vida da igreja, desde que ela seja saudável. Uma igreja saudável, ela suporta as dificuldades de maneira firme e posicionada. Uma igreja saudável, ela suporta as tribulações. A palavra de Deus diz que são as tribulações que nos forjam para a salvação. A igreja de Atos, uma igreja perseguida pelo Império Romano, eu falava com alguns pastores, eu acho que foi terça, né, Alexandre, na nossa reunião, nós temos uma reunião de discipulado pastoral, pastores do Brasil, fora do Brasil, de vários países, e eu compartilhava com eles dizendo, irmãos, o Covid-19 veio e encerrou as reuniões presenciais da igreja. Foi só isso que aconteceu. A igreja não está sendo perseguida. E alguns pastores estão desesperados, algumas pessoas que frequentam as igrejas estão desnorteadas, e eu disse para eles, mas imagine então se nós vivêssemos na época da igreja apostólica. Porque a igreja apostólica, a igreja primitiva, sim, aquela igreja foi perseguida. Hoje, a igreja de hoje, nós fazermos parte da igreja de hoje, não coloca a nossa vida em risco. Ou seja, o Covid, ele representa uma letalidade para o ser humano? Representa. Alguns países da Europa estão sofrendo muito com a letalidade do Covid. A Espanha, a Itália, a própria Bélgica, Portugal, né? Graças a Deus, a situação não é simples, mas não está calamitosa como em outros países, porque tem se preservado as pessoas. Mas o Covid não é letal como a perseguição do Império Romano foi letal para o cristianismo no seu início. No início da igreja primitiva, ser um cristão significa estar com a sua sentença de morte assinada. Então, a igreja apostólica, ela passou por um período de perseguição terrível. E nesse período de perseguição, essa igreja cresceu de uma forma absurda. Por quê? Porque tinha saúde nessa igreja. Tinha valores que determinavam saúde na igreja primitiva, na igreja apostólica. Nós precisamos desenvolver na nossa vida como igreja esses valores para suportarmos os momentos difíceis. Na igreja apostólica, o discurso é: as tribulações nos aperfeiçoam para a salvação. As lutas, as dificuldades nos forjam para que sejamos aprovados pelo Senhor. Esse era o entendimento da igreja apostólica. Era assim que eles se movimentavam, que eles entendiam. Então, a igreja moderna, e eu quero compartilhar isso com vocês, a igreja moderna, porque eu estudo muito a respeito disso, eu gosto desse assunto, é um assunto... de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, tá, gente? É porque eu estou admitindo algumas pessoas que estão entrando, tá? Às vezes elas acabam caindo na conexão, elas estão entrando. Vamos lá. A igreja moderna, ela se tornou uma igreja frágil. A igreja moderna, num aspecto mais abrangente, ela é muito diferente da igreja primitiva. E não deveria ser. Porque o padrão de motivo de existência para a igreja primitiva tem que ser o mesmo padrão de existência para a igreja moderna. Os valores da igreja primitiva devem ser os mesmos valores para a igreja moderna. Só que a igreja moderna, a igreja dos nossos dias, não suportaria 10% do que a igreja primitiva vivenciou. A igreja moderna tem informações hoje das escrituras que a igreja primitiva não tinha. A igreja moderna tem um nível de revelação, de ensino das escrituras que a igreja primitiva não possuía. Ou seja, nós temos entre aspas, uma facilidade para vivermos o evangelho hoje que a igreja apostólica, que a igreja primitiva nunca experimentou. Agora, por que aquela igreja suportou tantas pressões? Por que aquela igreja suportou tantas provações e continuou avançando num crescimento contínuo? E a igreja moderna hoje é uma igreja mais marcada por crises. Já se perguntou a respeito disso? Por que a igreja moderna hoje ela é muito marcada por crises? A igreja moderna ela tem essa característica de ser marcada por crises internas, por crises comportamentais, por crises de relacionamento, por crises financeiras, por crises de caráter. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja primitiva ela não perdia o seu tempo com esses movimentos. Por quê? Porque existiam valores governando aquela igreja.
Então, quando eu olho para as Escrituras, sabe o que eu percebo, irmãos? Eu percebo que nós precisamos aprender com a Igreja Apostólica a sermos igreja. E nós podemos aprender com a Igreja Apostólica a sermos igreja. Nós precisamos trazer para a nossa vida pessoal. Eita, nós precisamos... Mexeu aqui um negócio aqui. Peraí, gente. Deixa um minutinho aqui, que aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O que será que aconteceu aqui? Pronto, agora voltou. Peraí. Isso, tá lá, vamos lá. Eu penso que a igreja moderna precisa rever os valores que ela tem se fundamentado sobre ele. Nós temos uma igreja nos nossos dias. O primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos nessa tarde aqui, noite aí em Portugal, né? Noite também em Espanha. O primeiro ponto é, nós precisamos ser uma igreja que teme mais as Escrituras. Nós precisamos temer as Escrituras. Clodoaldo, em que sentido? A palavra de Deus, ela não é de livre interpretação. A palavra de Deus, as Escrituras, ela não autoriza nenhuma pessoa a dar a ela uma interpretação pessoal. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz o que ela quer dizer. E aquilo que a Bíblia Sagrada quer dizer é o que a igreja deve fazer. Simples assim. Então, o que a Bíblia Sagrada diz é o que a igreja deve fazer. O Espírito Santo, quando ele constrói as Escrituras, inspirando homens, né, e mulheres a fazerem parte da construção desse livro, sim, homens e mulheres, quando ele os inspira na construção desse livro, é para que esse livro seja cumprido. Esse livro, ele não pode ser, esse livro chamado Bíblia, não pode ser de livre interpretação. Eu sou pastor de uma igreja local há 20 anos, sou pastor há 25 anos, tenho as minhas formações acadêmicas, eu tenho as minhas pós-graduações, eu tenho o meu mestrado, eu tenho o meu doutorado, então eu tenho uma formação acadêmica muito bonita. Mas tudo isso não vale nada quando o assunto é dizer o que a Bíblia quer dizer. Por quê? Porque a Bíblia diz o que ela quer dizer, não é o que eu quero que ela diga. Então a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para se meditar sobre ela e a Bíblia é para ser cumprida. Então o primeiro ponto que nós, como igreja moderna, precisamos trazer à existência para sermos uma igreja saudável para a nossa geração é fazer o que a Bíblia manda. Sabe, queridos? E eu entendo que o que a Bíblia manda fazer é muito, assim, em alguns aspectos, é incômodo. Incômodo. Eu digo para algumas pessoas, eu digo assim, queridos, não pense que a Bíblia Sagrada é refrigério, porque na sua maioria ela não é refrigério. A Bíblia Sagrada, ela é fogo que instiga. Jesus diz, eu vim trazer espada, porque a palavra de Deus, as Escrituras, é a espada que interfere no modo de conduta de uma vida comum que nós temos, que contraria a vontade de Deus. Agora entenda, você e eu, nós não somos obrigados a fazer o que a Bíblia manda. É muito importante colocar isso. Você não é obrigado a fazer o que a Bíblia manda. Isso é um dever. Eu recebi uma reunião de mentoria hoje. Nós temos um grupo que eu dou mentoria, e uma pessoa colocou no grupo lá uma pergunta falando sobre livre-arbítrio. E eu disse para ela, querida, você não tem livre-arbítrio. Mas como, pastor? Eu vou lhe explicar. Livre-arbítrio é o direito que você tem de fazer o que você quer. Correto. Só que a partir do dia que você entregou a sua vida ao Senhor, que você confessou a Cristo como teu único Senhor e teu único Salvador, você abriu mão do direito de fazer o que você quer. E por que você não tem mais o direito de fazer o que você quer? Porque você elegeu um Senhor sobre a sua vida. E quando você tem um Senhor sobre a sua vida, você não faz mais o que você quer. Quando você tem um Senhor sobre a sua vida, você faz o que esse Senhor manda você fazer. E esse Senhor, segundo a sua escolha, segundo a sua confissão de fé, é Cristo Jesus, Senhor meu e teu, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a partir de agora, não existe mais. Eu tenho o direito
de fazer o que quero? Tenho, mas eu abri mão desse direito. Então, queridos, é simples, é entendermos assim. Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz se eu quero me intitular, se eu quero assumir a autoridade de um cristão genuíno. Então, se você quer ter o título, o reconhecimento, a autoridade na terra e no céu como um filho de Deus e um cristão genuíno, eu e você devemos obedecer às Escrituras. Simples assim. Você não é obrigado a fazer o que a Bíblia manda. Mas, se você quer ter a identidade, o reconhecimento, a autoridade na terra e no céu como um cristão e um filho de Deus genuíno, você tem que fazer o que a Bíblia manda. Senão você está fora, senão eu estou fora. A Igreja Apostólica tinha esse entendimento. Então, em primeiro lugar, temor a Deus. Temor à palavra de Deus. De cumprir o que essa palavra manda. E isso não é fácil. A Igreja Batista de Taipas será cada dia mais uma igreja relevante para a região que ela está inserida, para a nação que ela está inserida, quando a Igreja Batista de Taipas fizer integralmente o que a Bíblia diz que deve ser feito. A Igreja Betel no Brasil, a Igreja Betel na América, nos Estados Unidos, a Igreja Betel na África será uma igreja relevante para a sua geração quando ela fizer integralmente o que a Bíblia diz. Eu e você seremos homens e mulheres que agradarão o coração de Deus, que alegrarão o coração de Deus e que receberão o sim de Deus quando nós fizermos integralmente aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito. Todos nós oramos. E quando nós oramos, sabe qual é a nossa expectativa? Que Deus diga sim para nós. Não é essa a nossa expectativa quando nós oramos? Só que nunca teremos o sim de Deus para a nossa vida se não fizermos o que a Bíblia manda. E a palavra é essa, querido. A palavra que eu quero usar é justamente essa, o que a Bíblia manda. A Bíblia não pede. A Bíblia não solicita. A Bíblia não aconselha. A Bíblia Sagrada, ela ordena. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de um Deus todo-poderoso que governa céus e terra e que julga as nações com um cetro de autoridade e reina para todo sempre. Temos que fazer o que ela manda. Não tem outra saída. Agora, eu quero resgatar o entendimento. Você não é obrigado, eu não sou obrigado a fazer o que ela manda. Mas entendamos que se ousarmos fazer o que ela não manda, se ousarmos não fazer o que ela manda, nós estamos fora. Nós somos sacados do plano de Deus. E essa não é a nossa vocação, amém? A nossa vocação é estarmos dentro dos planos de Deus. Segundo valor, então o primeiro valor é temor a Deus, temor à sua palavra. Segundo valor que faz de uma igreja uma igreja saudável, segundo valor, é quando essa igreja ela desenvolve práticas espirituais. Né? Então ela desenvolve práticas espirituais. A igreja precisa desenvolver práticas espirituais. Porque a saúde de uma igreja, ela se faz por comportamento. É o comportamento da igreja que constrói saúde nessa igreja. E um comportamento muito importante é o comportamento de práticas espirituais. Então, uma igreja precisa desenvolver prática espiritual. Pastor, o que seriam práticas espirituais? Práticas espirituais são ações que as pessoas desenvolvem na sua vida comum, no seu dia a dia, que as conectam com Deus. Nosso desafio é esse, nos conectarmos com Deus. Nós precisamos nos conectar com o Pai Celestial. E as práticas espirituais fazem isso. Vida de oração é uma prática espiritual. Essencial, fundamental para a nossa conexão com Deus. Sem vida de oração, eu estou falando vida de oração, não estou falando de momento de oração. Porque a Bíblia ensina sobre vida de oração. É o que a Bíblia ensina. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Lucas 18,1. É dever de todo homem, disse Jesus, orar sempre.
Então, a vida de oração, ela não é um momento da nossa vida comum. Ela ocupa a nossa vida comum. A vida de oração precisa ocupar a vida comum das pessoas. E a vida de oração, juntamente com a meditação na palavra, são as duas práticas espirituais mais poderosas que existem. Se na minha vida comum eu não tenho a oração como um padrão e um hábito constante, eu vou ter problemas para desenvolver saúde espiritual e, por consequência, eu não farei parte de uma igreja saudável. Nós temos que orar. E oração é relacionamento com Deus. Oração não é liturgia da fé. Às vezes, durante um bom tempo, eu pensava que a oração fazia parte da liturgia da minha crença. E não é verdade. A oração não é parte da liturgia da sua fé. A oração é relacionamento com Deus. Você não se relaciona com Deus senão a partir das tuas orações e da meditação na palavra dele. É as duas formas de nos relacionarmos com Deus. Não tem outra forma. Então, por exemplo, nós estamos aqui construindo um relacionamento, um tempo de relacionamento. Conectamos no Zoom, vídeo e áudio. Então, o vídeo e o áudio aqui está permitindo que nós estejamos nos relacionando, ok? Com Deus, o mecanismo é outro. É Bíblia e oração. Então, sem práticas espirituais, nós não construímos relacionamento com Deus. Nós não construímos. Então, a oração é uma prática espiritual. A meditação nas Escrituras, eu não falei leitura, eu falei meditação, coisas diferentes. O que é meditar nas Escrituras? A palavra de Deus medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Foi a palavra que foi dada para Josué. Ou seja, gaste o teu tempo sendo orientado por esse livro. Descubra nesse livro os valores para que você esteja recebendo destino para a sua vida. Então não é uma leitura, não é como você ler um romance, não é como você ler um livro de aventura. Não. É uma meditação. Você vai olhar, você vai ler, você vai permitir esses escritos entrarem no seu espírito, você vai permitir esses escritos entrarem na tua alma e modelar você. Então, a vida de oração e a meditação das Escrituras são valores fundamentais para te dar saúde espiritual e fazer de você alguém que faz parte de uma igreja que também é saudável. Um outro valor espiritual muito importante é o jejum. Jejum é um valor espiritual. Alguns falam, mas jejum, isso é coisa... Não. Jejum é para a igreja. É para a igreja. Os discípulos de João Batista foram questionar os discípulos e Jesus, principalmente Jesus, né, dizendo, por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse para eles, vocês não estão entendendo. Eles estão com o noivo agora, eles não têm por que jejuar. Mas vai chegar uma hora que esse noivo, que esse amigo deles vai ser tirado deles. E quando esse amigo for tirado deles, Jesus está falando dele mesmo, aí sim eles vão jejuar. E Jesus foi tirado desse mundo. Então o jejum é uma prática espiritual para a igreja. E aí tem os valores do jejum, o que jejum significa. Jejum não é deixar de comer. Tem gente que pensa que o jejum é só deixar de comer. Não. Se você fizer um jejum somente se abstendo de alimentos e não dedicar nesse tempo, você se abstém de alimentos a práticas espirituais intensas, além do seu comum, você não fez um jejum eficiente. Um segundo ponto sobre o jejum é que jejum é deixar de comer. Tem gente que fala, aqui no Brasil, aí no Portugal, aí na Espanha não tem isso não. Mas aqui em Portugal tem gente que faz jejum de televisão. Eu falo, não estou entendendo. A pessoa deixou de comer a televisão? Existem pessoas que fazem jejum de WhatsApp. Eu fico pensando, será que ela deixou de comer o smartphone? Porque jejum é você se abster de alimento, é você não comer e não beber. Mas, Clodoaldo, e se eu deixar de assistir televisão para orar? Não, aí você fez um voto, que é diferente. Votos são importantes, mas votos não são práticas espirituais. É que a gente não tem tempo para isso aqui, a gente podia falar isso uma outra hora. Mas o jejum é diferente, o jejum é uma prática espiritual. Jejum é uma prática espiritual de dedicação, de consagração, de separação, de mortificação da nossa natureza humana. De consagração
do homem, da mulher nascido de novo para Deus. E aquilo que fortalece a nossa natureza humana é aquilo que alimenta a nossa natureza humana. É o arroz com feijão, com carne, é o café da manhã, é o cafezinho puro, enfim, é o seu hábito alimentar comum. Então, o jejum é isso. Então, terceira prática espiritual é o jejum. É o jejum. Uma quarta prática espiritual é o louvor e a adoração. Louvor e adoração é uma prática espiritual. Porque o louvor e a adoração, irmãos, o louvor e a adoração transcende a música. Às vezes, quando a gente fala de louvor e adoração, a gente pensa na música. Existem muitas pessoas na nossa igreja que nós falamos, olha, eles são ministros de adoração e louvor. Mas, na verdade, tem muitos que não são. São só cantores e músicos e tocadores, só. Só isso que eles são. O fato de uma pessoa ser um cantor e um músico não significa, na igreja não significa que ele seja um adorador. Porque adoração é um comportamento, não é um ofício. Então, adoração não é um ofício, não é um título, não é um cargo, não é uma posição, é um comportamento. Evangelho de João, capítulo 4, ali talvez seja o lugar na Bíblia que a gente mais aprende sobre adoração. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. E Jesus diz para aquela mulher que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus usa uma palavra grega ali, quando ele fala, na nossa Bíblia, o verbo adorar, no original, no grego, Jesus usou uma palavra chamada proskúneos, que significa, quando Jesus fala assim, olha, o Pai procura adoradores, ele diz, o Pai procura proskúneos. Essa palavra grega, proskúneos, significa quem se prostra, quem se dobra com o rosto em terra aos pés daquele que é o seu Senhor. Então, adoração é um comportamento, não é um ofício. Não é um ofício. Mas o ofício do levita, do músico, do cantor, pode manifestar um comportamento de adorador. Deve manifestar o comportamento de um adorador. Então, quarta prática espiritual, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus com a minha voz, eu tenho que adorar a Deus com as minhas habilidades, eu tenho que adorar a Deus com o meu sorriso, com a minha alegria, eu tenho que adorar a Deus com o meu choro. Eu tenho que servi-lo, eu tenho que me prostrar diante dele, eu tenho que depender dele. Se aquilo que eu faço não adora a Deus, então eu estabeleci outro Deus diante de mim. Porque eu sempre vou adorar aquele ou aquilo diante do qual eu me prostro. Eu me rendo e eu me sujeito. Existem pessoas que adoram o dinheiro. Como, Clodoaldo? Simples. Quando elas se desesperam, quando elas se enfurecem, se enraivecem por causa do dinheiro. Então você permitiu o dinheiro te governar. Existem pessoas que são governadas pelo dinheiro. Pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Pessoas que amam o dinheiro. E tudo aquilo que eu me rendo a ele se torna o meu Senhor. Tudo que eu me rendo a ele significa que eu estou dando proscúnios para ele. Então ele me governa. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele, somente ele deve ser adorado. Uma igreja saudável, uma igreja firme que avança, em primeiro lugar, é uma igreja que teme a Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, é uma igreja que desenvolve práticas espirituais. Práticas espirituais como meditação das Escrituras, vida de oração, jejum e adoração. Terceiro lugar que se constrói e que caracteriza uma igreja, ela como sendo uma igreja saudável, é uma igreja que vive em comunhão. É uma igreja que vive em koinonia. Comunhão, no grego, koinonia. Uma igreja que está junto. Hoje nós não podemos estar juntos presencialmente, por conta das regras de distanciamento social. Né? Então, por conta das regras de distanciamento social, nós não podemos estar juntos, fisicamente.
mas nós podemos estar juntos de outras formas. Podemos estar conectados de alma, de coração. Podemos estar conectados por fé. Podemos estar conectados por propósito. Podemos estar conectados por chamado. E podemos e devemos estar conectados por missão. Mas nós temos que estar juntos. Deixa eu dizer uma coisa, querido. No Evangelho de João, capítulo 17, deixa eu te dizer uma coisa. Eu amo dizer isso, eu amo repetir isso. Eu repito isso com tanta frequência. Eu não sei se vocês já me ouviram dizendo isso. Mas se vocês já me ouviram dizendo isso, você vai me ouvir de novo. Eu vou repetir, porque eu gosto demais de falar disso. Eu gosto muito de dar essa ênfase, né? O Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, tudo que você ler no Evangelho de João, no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, tudo que está escrito ali, e ali tem talvez um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus para os seus discípulos, a nível de discipulado. Tudo isso aconteceu, sabe aonde? Com Jesus sentado com os discípulos na mesa da ceia. Então é muito legal ter essa ideia histórica, esse pano de fundo histórico, né? Então tudo que Jesus falou, tudo que está escrito no Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, aconteceu Jesus, os 12, eles sentados à mesa da ceia. Então, naquela reunião pessoal, íntima, que Jesus havia desejado tanto. E nesse momento que Jesus está com os discípulos na ceia, lá no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, a oração intercessória, né? Quando ele roga ao Pai pelos discípulos dele e por aqueles que viriam a crer nele. Nessa oração, Jesus diz assim: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Essa foi a oração de Jesus para a igreja dele. Ou seja, Jesus quer que eu e você sejamos um. Então, eu e minha esposa, Gigiane, nós estamos aqui no Brasil. Vocês estão aí em Portugal. O pastor Paulo, sua esposa, está lá na Espanha. Mas Jesus quer que nós sejamos um. Cada um está na sua casa, mas Jesus quer que nós sejamos um só povo. Só tem um jeito de sermos um. É quando nós estamos juntos. Para sermos um, a gente precisa estar junto. Impossível sermos um se não estivermos juntos. Impossível estarmos juntos se não houver comunhão. Estar junto não é ajuntar, não é reunir, é ter comunhão. É ter compartilhamento. Isso é que é comunhão. Então, eu estou junto para construir comunhão. E quando eu estou junto para construir comunhão, eu me faço um. Você se faz um comigo, eu me faço um com você. E isso testemunha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e Ele em nós e nós nele, para a glória do nome do Senhor. Isso é um valor que está nas Escrituras. Então, uma igreja saudável, ela precisa estar junto para construir comunhão, porque aí ela vai ter autoridade sobre a vida dela, para o céu reconhecer essa igreja como um corpo. Você não vai ser reconhecido como um corpo se você não estiver junto. Você não vai estar junto sem estabelecer comunhão. Sem comunhão, sem estarmos juntos, não somos um. E se não formos um, nós não somos um corpo. E se não formos o corpo de Cristo, nós estamos vulneráveis. Você compreendeu? Então, uma igreja saudável, terceira qualidade para a igreja saudável, ela tem comunhão. Para ter autoridade de igreja. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Aí a autoridade da igreja. Aí Taipas conhecerá o poder do nome de Jesus. E aí o norte de Portugal conhecerá o poder do nome de Jesus. E a nação portuguesa conhecerá o poder do nome de Jesus. E as nações da terra conhecerão o nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos um com Ele. Então é a autoridade dele se movendo e fluindo através de nós e alcançando as pessoas. Não é o nosso trabalho, é a nossa disposição. O trabalho é todo dele. Essa é uma igreja saudável. Então uma igreja saudável, ela tem valores. Primeiro valor, ela teme a Deus e a sua palavra. Segundo valor, ela tem práticas espirituais. Meditação na palavra, oração, jejum, adoração e louvor. Terceiro,
Essa igreja tem comunhão. Como nós precisamos disso, irmãos? Como nós precisamos disso? Olha, a Raquel... Eu vou falar o nome de quem está aparecendo aqui no Zoom para mim, tá? Então me perdoe. A Emília, a Raquel, o Cláudio, a sua esposa, o Alexandre, a sua esposa, o pastor Lúcia, a Rosa, o Carlos, né? A Rosa com seu esposo, o Daniel, o Rui com a sua esposa, o pastor Paulo e a sua esposa, né? O Kids Games aqui, que é a pastora Zilda, né? A Elsa aqui, a Elsa e o seu esposo, né? A Luciene, a do Carmo, a Mirlene, né? A Júlia, a Carla, a Dulce, a Emília, a Dulce e sua esposa, a Emília. Nós podemos ser um. Nós podemos desenvolver comunhão, estarmos juntos. E aí, João 17 diz, Jesus fala, e aí o mundo saberá que tu me enviastes. O mundo só vai reconhecer a autoridade da pregação da igreja quando a igreja for uma. Quando ela tiver comunhão e estiver junto. Aí a minha pregação vai ser reconhecida pelas pessoas. A minha família vai aceitar a mensagem, meu vizinho, meu bairro. Por quê? Porque nós construímos esse valor. Nós construímos o valor de uma igreja que vai avançar. E para concluirmos a nossa fala, eu estou aqui toda hora olhando aqui à esquerda no horário, tá, gente? Porque nós temos 1 hora de reunião, né? Era 1 hora mesmo, Alexandre? Eu nem sei. Eu estou com a cabeça de fazer live, reunião, tudo é 1 hora, né? Não sei se era 1 hora, se era menos aqui, mas enfim, se foi, né? Se não foi, já era, então, né? Vamos lá. Mas já concluindo, quarto valor que faz de mim, de você, que faz a nossa vida, que nos coloca dentro de um aspecto de igreja saudável, é quando nós estamos comprometidos com a nossa missão. Nós precisamos de comprometimento com a nossa missão. E qual é a nossa missão? Pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é outra. Nossa missão é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas do céu, é anunciar a boa notícia do reino dos céus, e a boa notícia do reino dos céus para os homens, e a boa notícia do céu para a terra dos viventes é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa missão. E uma igreja saudável é uma igreja comprometida com a sua missão. Ela é comprometida integralmente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns me conhecem, talvez outros não me conheçam, mas eu sou pastor integral, eu sou pastor sênior de uma igreja, eu sou pastor titular de uma igreja aqui no Brasil e pastor de algumas outras igrejas que estão ligadas diretamente a nós e pastor de vários pastores que estão conectados conosco. Eu sou esposo dessa mulher linda, maravilhosa, que está aqui do meu lado, né? Eu sou pai de 3 filhos, Clodoaldo Filho, que tem 16 anos, Marco Antônio, que tem 11, e Anne Luiz, que tem 6 anos. Eu sou empresário, nós temos algumas empresas, eu tenho alguns trabalhos, né? Eu tenho minha vida de negócios comuns, que me ocupa muito tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, apesar de todas essas ocupações da minha vida, elas não são motivo para que eu não cumpra a minha missão. Eu tenho a minha missão. E a minha missão é pregar o evangelho. Por quê? Porque eu faço parte da igreja de Jesus. Eu pertenço ao corpo. E como pertencente ao corpo, como nasci de novo, é inadmissível que eu não pregue o evangelho. Então, o meu trabalho, vamos usar assim, esse termo, meu trabalho secular, minha vida comum, profissional, não diminui o meu comprometimento com a missão. Não diminui o meu envolvimento com a missão. Eu sou pastor e tenho os meus negócios. A minha identidade, a minha natureza tem que falar primeiro do que as minhas competências. Minha natureza, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou comprometido com o projeto do meu pai. E o projeto do meu pai é salvar todas as pessoas. É salvar cada povo, tribo, língua e nação dessa terra. Então, se eu sou um filho de Deus, eu não estou comprometido com o projeto do meu pai, com aquilo que é o mais importante do meu pai, tem uma coisa errada comigo. E a última coisa que eu quero na minha vida é contrariar o coração do meu pai. O que eu mais desejo na minha vida é alegrar o coração do meu pai. E o meu pai é tão bondoso que me permitiu fazer o que ele quer. Ele me autorizou a fazer o que ele quer. Ele me capacitou a fazer o que ele quer, que é pregar o evangelho. E ainda me permitiu, me abençoou com uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, com os meus negócios, com o meu trabalho, com a minha profissão e com as minhas competências. E nada disso prejudica o meu comprometimento com a minha missão. Uma igreja
saudável, ela é comprometida com a sua missão. Ela não tem desculpas para não ser comprometida. Ela é intensa. Completamente intensa. Então, queridos, eu quero agradecer vocês, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, eu quero glorificar o nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. Porque vocês decidiram pertencer a uma igreja saudável e ser motivo para que a glória de Deus venha sobre Taipas de Guimarães e alcance cada homem, cada mulher, cada criança e cada jovem de Taipas de Guimarães. E essa presença de Deus se espalhe por toda a região norte de Portugal e invada toda e tome conta de toda Portugal para a glória do nome dele. Vocês decidiram pertencer a essa igreja. Não desista. Não esmoreça. A luta é grande, o desafio é enorme, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquele que nos chamou, nos capacitou para enfrentarmos todos esses desafios. É ele que está à nossa frente. Ele é o nosso general, ele é o Yahvé Tsabaoth, ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o nosso grande general à nossa frente, dizendo para mim e você que somos a sua igreja, venham e avancem. Essa é a palavra dele. Então nós podemos avançar. Nós podemos avançar. Amém, queridos? Muito bom compartilhar esse tempo com vocês, muito bom rever aqui alguns rostinhos que eu vi quando estive aí em Taipas dos Guimarães. Querida, fala um pouquinho para eles ouvirem a cor da sua... Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, quem manda é ela. Ela aqui, ela foi bondosa comigo. Ela falou assim, meu bem, você tem 37 minutos para falar, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu vim já todo preparado aqui. Então agora venceu o meu tempo. Viu, querido? Eu respeitei o tempo, tá? Eu mando, ele desmanda. E dá tudo certo. Dá tudo certo. Aí ele tá mandando tudo de novo. Graça e paz. O Clodoaldo já apresentou. Na verdade, nós estamos felizes em poder estar falando com vocês, ter esse contato, né? Mas a nossa maior alegria seria se pudéssemos estar juntos. Mas Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós havíamos feito planos de hoje estar com vocês, ministrar, conhecer, né? Abraçar a cada um. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano. O Daldo falou, eu nasci numa igreja batista. Para quem é batista sabe o que é ser mensageira, né? Eu fiz todos os passos de uma mensageira do rei. Menina, filha, princesa, rainha regente com cetro. Aprendi a amar as nações da terra através de ser uma mensageira do rei. E saber que a igreja aí em Taipas, ela é uma raiz batista, isso me traz muita alegria. Porque me vem uma lembrança lá atrás de um povo escolhido, de um povo que sabe a sua missão. A igreja batista, ela valoriza os povos não alcançados. E ela nos responsabiliza no nosso chamado. Uma das coisas que eu nunca me esqueço e de que é muito forte dentro de mim, Jesus está voltando. E nós seremos indesculpáveis quanto ao nosso chamado. Por muitas vezes foi ensinado de que o homem, ele tem a obrigação, pastor, né? Ele tem a obrigação de ganhar vidas. Os membros já não têm essa obrigação, eles ajudam. Mas nós, Deus, Ele vai cobrar. Nós daremos conta a Deus. Por quê? Porque Jesus morreu lá na cruz para que eu e você pudéssemos também falar do amor de Jesus e alcançar outras pessoas. Quando eu recuso falar do amor de Jesus, quando eu recuso essa herança, sabe? Eu falava hoje no horário do cenáculo no Face, de que vidas valem mais do que coisas. E só tem uma coisa que vai comigo para a eternidade. Serão as vidas que foram alcançadas por Jesus através da ministração, através... Eu saí do meu comodismo, eu fui falar.
as vidas que o pastor Alexandre, que a Soninha, né, que o Cláudio, que cada um de vocês. Tudo que nós conquistamos nessa terra vai ficar aqui. Mas as vidas, as pessoas que forem ganhas aí em Taipas, ou na Espanha, né, essas pessoas vão conosco. E são essas pessoas que o Senhor vai falar. Peraí, por exemplo, Gigiana, você estudou, você conheceu essa menina e você não falou do amor de Jesus. Por que você se calou? Eu quero compartilhar um texto que está lá em Colossenses 3. São os 4 primeiros versículos. Diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com ele em glória. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando da união de Cristo quando ele voltar. Mas, se nós já morremos, se a minha vontade já não me domina mais, Jesus, ele pode ser manifesto através da minha vida. Como Clodovil estava falando. Taipas, a Espanha, as nações da terra vão conhecer Jesus através das nossas vidas. Nós somos a carta aberta que mostra quem é Jesus. Então, nós precisamos ser ter as práticas, permitir com que Cristo seja manifesto nas nossas vidas. Mas, para isso, nós precisamos entender que nós já morremos, né? Eu costumo dizer, morra bem morto, morra bem. Não tenha mais a sua vontade, para que Cristo manifeste a vontade dele nas suas vidas. Amém, queridos? Não vou pregar, porque o Clodovil já pregou. Amém? Mas que Deus abençoe. Eu creio que é um novo tempo agora, né, para Taipas, para a Espanha. Eu tenho certeza de que Deus está gerando um povo forte e grandes coisas estão por vir. Amém? Amém, Alexandre? Agora é com você. Agora é você que manda. Agora você assume o cajado aí de pastor nosso aí agora. Glória a Deus. Obrigado, pastor Clodoaldo, pastor Gigiane, que fica a minha gratidão por vocês, tá? Eu tenho orado por vocês todos os dias, pela sua família, pela família de vocês, pela nossa igreja aí, Betel, por tudo que vocês têm feito, não só por nós aqui em Portugal, mas também pela África, pelo Brasil, pelo Nordeste, pela Ásia, por esse coração grande que vocês têm, um coração missionário, que embora, como você testemunhou, tem tantos compromissos e mesmo assim prioriza a missão do nosso Pai. Glória a Deus por vocês. E nós da Igreja de Taipas agradecemos o vosso apoio, né? Um apoio de paternidade mesmo, um apoio de discipulado, enfim, glória a Deus por vocês. Deus seja louvado. E com certeza, você sabe melhor do que eu que missões não têm um retorno para nós, mas tem um retorno, como a pastora Giane falou, para a eternidade, para o reino. Então vai ser aquele dia que nós vamos ver o que o Senhor, né, tem para nós. Então, coloquem na conta do carpinteiro. Eu quero agradecer as pessoas que participaram desse encontro de família, encontro online. Vocês perceberam aí que foram 317 pessoas participando desse encontro. Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada irmão, cada irmã, pelo carinho, né? A gente sabe que tem um grupo que a gente não consegue alcançar pelo aplicativo, por essa plataforma Zoom, porque não tem um acesso ou não sabe. E esse grupo, nós estamos desenvolvendo um trabalho de pastoreio com eles, através do telefone, através da visita,
Amanhã mesmo nós temos mais 2 casas, vamos visitar mais 2 famílias. Enfim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Importante que o Senhor seja exaltado. E obrigado mais uma vez, pastores, obrigado a todos que participaram, ok? E eu quero sugar um pouquinho aí. Pastora Gigiane, eu quero me comprometer, quero fazer um convite para você. Aqui, a Soninha está aqui, a irmã Dulce, tem algumas irmãs participando. Eu quero, claro, se você aceitar, fazer um trabalho aí, um encontro só com as mulheres. Amém. Daí você vai ter um tempo para ministrar para nossas irmãs, para as mulheres, e você aceita ou não? Com certeza. Com certeza. Bem, glória a Deus. Então tá bom. Então eu vou pedir para você, pastor Gigiane, terminar essa reunião com uma oração, tá? Vamos sugar aí, vamos aproveitar vocês, tá bom? E quero aproveitar e dizer para os irmãos que na próxima quinta-feira nós teremos aí mais um pastor ministrando para nós. E vamos em frente, vamos motivando um ao outro e vamos cumprir a missão de Deus. Amém? Obrigado mais uma vez a todos vocês. Pastora, nos abençoa com uma oração. Amém. Querido Deus, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é Deus absoluto sobre todas as coisas. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós gostaríamos de estar juntos fisicamente, mas o Senhor é soberano e o Senhor tem tratado a tua igreja nas nações da terra. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta igreja, manifesta em Taipa, Senhor. Muito obrigado pela fidelidade dos nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, pelo compromisso dos nossos irmãos. Senhor, no nome de Jesus, fortalece-os, meu Deus, a cada dia. No nome poderoso de Jesus, usa, Senhor, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, de forma poderosa, que o teu nome seja, ó Deus, proclamado, reconhecido. Meu Deus, no nome de Jesus, que haja, Senhor, um grande avivamento, um grande quebrantamento do Senhor aí em Taipas, meu Deus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para moldar, meu Pai. Senhor, obrigado pela disposição dos seus filhos, Senhor. Pastor Alexandre, Soninha, Júlia, Deus, pastora Zilda, Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela disposição, Senhor. Pastora Luciano, Paula, meu Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem escolhido, tem levantado, ó Deus, homens fortes, mulheres fortes, compromissadas com o Senhor. Que o Senhor venha estar derramando da unção, Senhor. Meu Pai, que eles sejam, ó Deus, ungidos pelo Senhor de tal forma que eles venham falar aquilo que está no teu coração. Meu Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, a igreja em Taipas, nós abençoamos o ministério aí em Taipas, meu Deus, cada filho espiritual, Pai, também na Espanha, em Braga, meu Pai, no nome poderoso de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, para viver um novo tempo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. E se os irmãos quiserem ouvir mais um pouquinho o pastor Clodoaldo, é só entrar no Instagram dele, @Clodoaldo Massagro. Daqui a pouco ele vai estar pregando mais um pouquinho aí para nós, tá bem? Tem um convidado especial lá hoje. Acho que vocês não conhecem ele, não. Corre para lá. Tem uma canela fina lá, hein? Vocês vão ouvir lá um canela fina agora, hein? Tá bem? Então tá bom. Deus abençoe, pastor Lúcia, irmã Rosinha, irmão João. Obrigado aí, Cláudia, Carlos. Obrigado os irmãos Rui, Madalena, pastor Paulo e irmã Osani. Muito obrigado. Pastora Raquel, obrigado. Elsa, Pedro, Luciene, glória a Deus. A irmã Carmo, com o nosso irmão. Nossa irmã Emília. Irmã Emília, senti sua falta, viu? Você faltou 2 quinta-feiras. Depois eu quero conversar com você. A irmã Carla, a irmã Mirlene, glória a Deus. A Júlia, a irmã Dulce, Custódio, a irmã Sara, enfim.
Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Paz. Deus abençoe. Daniel, esqueci.